O futebol brasileiro, celeiro de talentos e pentacampeão mundial, possui uma história rica e gloriosa, marcada por inúmeros craques que encantaram e continuam a encantar o planeta com seu futebol-arte. Contudo, a vasta galeria de ídolos verde-amarelos também reserva espaço para jogadores excepcionais que, por diversas circunstâncias, não tiveram a oportunidade de disputar a Copa do Mundo, o ápice da carreira para qualquer atleta da modalidade. As razões para essas ausências são multifacetadas, abrangendo desde o contexto histórico e as particularidades do futebol em suas épocas, passando por decisões técnicas controversas, até questões pessoais que impactaram suas trajetórias. Arthur Friedenreich, o Tigre. Arthur Friedenreich, nascido em São Paulo em 1892, foi um dos primeiros ícones do futebol brasileiro e um pioneiro na integração racial do esporte no país. Filho de um imigrante alemão e uma afro-brasileira, Friedenreich atuou como um atacante de rara habilidade e imaginação, sendo aclamado como o primeiro grande jogador do Brasil. Sua destreza e criatividade em campo consagraram como um dos precursores do jogo bonito, um estilo que se tornaria a marca registrada do futebol brasileiro. Essa forma de jogar, que envolvia passes curtos e rápidos, toques de bola refinados e um ataque veloz e coordenado, com frequência incluía chutes de longa distância e a participação de 2 ou 3 atacantes rápidos para desorientar as defesas adversárias. Desde muito jovem, Friedenreich desenvolveu um estilo de jogo próprio, ingressando em um clube de elite aos 17 anos. Sua garra e um estilo de ataque incisivo lhe renderam o apelido de O Tigre. Ao longo de sua carreira, Friedenreich acumulou títulos importantes, incluindo 7 conquistas do Campeonato Paulista, 1918, 1919, 1921, 1926, 1927, 1929, 1931 e 4 campeonatos nacionais. Seus maiores feitos, no entanto, vieram com a seleção brasileira, que ele liderou a conquista do Campeonato Sul-Americano, atual Copa América, em 1919 e 1922, os primeiros títulos internacionais da história do país. Além disso, venceu a Copa Roca em 1914 e foi artilheiro do Campeonato Paulista em 9 ocasiões. No Campeonato Sul-Americano de 1919, Friedenreich não só foi o artilheiro, mas também eleito o melhor jogador do torneio, marcando o gol decisivo na prorrogação contra o Uruguai que garantiu o título para o Brasil. Sua liderança foi fundamental para essas primeiras conquistas internacionais, estabelecendo seu legado como um dos maiores jogadores sul-americanos de sua época. Em 1925, durante uma turnê pela Europa, seu talento foi reconhecido internacionalmente, e ele foi aclamado. Essa aclamação precoce demonstra o reconhecimento de seu talento mesmo antes da criação da Copa do Mundo. Apesar de sua brilhante carreira, Friedenreich não disputou a Copa do Mundo. O torneio começou em 1930, quando ele já se encontrava na fase final de sua trajetória como jogador. Um fator crucial para sua ausência na primeira edição da Copa, no Uruguai, foi um grave desentendimento entre as ligas de futebol dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que resultou na convocação apenas de jogadores cariocas para representar o Brasil. Essa disputa política e regional dentro do futebol brasileiro teve um impacto direto na ausência de diversos talentos no primeiro Mundial. Adicionalmente, Friedenreich se opunha à profissionalização do futebol no Brasil, que se concretizou em 1933. Contrariado com essa mudança, ele se recusou a continuar jogando e se aposentou em 1935. Sua postura contra a profissionalização, embora alinhada com seus princípios, contribuiu para o encerramento precoce de sua carreira e o impediu de participar de futuras edições da Copa do Mundo. Heleno de Freitas, o Príncipe Maldito. Nascido em 1920 em Minas Gerais, em uma família de posses, Heleno de Freitas foi um atacante de porte físico elegante e de talento reconhecido, sendo considerado um dos maiores futebolistas de todos os tempos. Apelidado de Príncipe do Rio e comparado a Pelé como o Pelé dos anos 40, Heleno possuía um estilo de jogo vistoso e cativante, embora fosse notório por seu temperamento explosivo. Inicialmente atuando como zagueiro e volante, ele se destacou como centroavante, explorando sua velocidade, técnica apurada, visão de jogo privilegiada, qualidade no passe, inteligência tática, excelente cabeceio e finalização precisa com ambos os pés. Era um artilheiro prolífico, com muitos gols marcados de cabeça, e demonstrava uma característica peculiar de recuar até o meio-campo para buscar a bola e iniciar as jogadas. Sua versatilidade, atuando com destaque em diferentes posições, demonstrava sua inteligência tática e habilidade técnica acima da média. A maior parte da carreira de Heleno se desenrolou no Botafogo, onde marcou expressivos 209 gols em 235 partidas. Teve uma passagem vitoriosa pelo Vasco da Gama,
conquistando o Campeonato Carioca de 1949. Pela seleção brasileira, foi campeão da Copa Roca em 1945 e da Copa Rio Branco em 1947, além de ter sido vice-campeão da Copa América em 1945 e 1946. Individualmente, Heleno foi artilheiro do Campeonato Carioca de 1942 e da Copa América de 1945. Apesar de seu inegável talento e sucesso individual, Heleno não conquistou muitos títulos de grande relevância ao longo de sua carreira, o que possivelmente contribuiu para sua frustração e instabilidade emocional. A falta de títulos expressivos no Botafogo, apesar de sua brilhante passagem pelo clube, pode ter gerado desilusão e alimentado seu comportamento problemático. Heleno de Freitas não teve a oportunidade de disputar a Copa do Mundo devido a uma série de fatores. As edições de 1942 e 1946 foram canceladas em decorrência da Segunda Guerra Mundial, privando Heleno, que estava no auge de sua forma física e técnica, de participar do maior torneio de futebol do planeta. Esse conflito global teve um impacto significativo na carreira de muitos jogadores da época, impedindo a realização de grandes eventos esportivos. Para a Copa do Mundo de 1950, sediada no Brasil, Heleno já contava com 30 anos e enfrentava dificuldades em manter o condicionamento físico e a boa forma. Seu temperamento irascível e os frequentes problemas de relacionamento com técnicos, incluindo o notório confronto físico com o treinador Flávio Costa, também pesaram contra sua convocação. Adicionalmente, seu estilo de vida boêmio, marcado por problemas com álcool e o uso de éter, além do desenvolvimento de sífilis não tratada, minaram seu desempenho em campo e sua saúde geral, culminando em um declínio precoce de sua promissora carreira. A combinação de um talento excepcional com uma personalidade autodestrutiva impediu Heleno de alcançar todo o seu potencial e de participar da Copa do Mundo. Seus problemas pessoais e de saúde, somados ao seu temperamento explosivo, criaram barreiras intransponíveis para sua participação no Mundial. Canhoteiro, o ponta endiabrado. José Ribamar de Oliveira, mundialmente conhecido como Canhoteiro, foi um ponta-esquerda que marcou época no futebol brasileiro com sua excepcional habilidade no drible. Sua carreira foi predominantemente ligada ao São Paulo, clube pelo qual disputou 415 partidas e balançou as redes em 103 oportunidades. Canhoteiro era considerado um dos maiores dribladores de sua geração no Brasil, em um período onde o futebol nacional fervilhava de talentos. Seus confrontos em campo contra Pelé, dos Santos, tornaram-se lendários, marcando uma era no futebol paulista. Sua habilidade de desequilibrar as defesas adversárias pela ponta esquerda lhe rendeu a alcunha de Garrincha da esquerda. Embora Canhoteiro não tenha conquistado títulos de grande expressão durante sua passagem pelo São Paulo, sua importância para o clube foi inegável. Sua habilidade individual e os memoráveis duelos contra Pelé contribuíram significativamente para a história do futebol paulista. Apesar de seu talento inquestionável, Canhoteiro teve uma participação limitada na seleção brasileira, disputando apenas 19 partidas e marcando um gol entre os anos de 1955 e 1959. Ele não foi convocado para a Copa do Mundo de 1958, realizada na Suécia, mesmo vivendo um bom momento em sua carreira no São Paulo e tendo sido titular da seleção nas eliminatórias. Porém, antes do embarque para a Suécia, Vicente Feola optou por levar Zagallo e Pepe, que até então eram reservas de Canhoteiro. Dirceu Lopes, o Príncipe. Dirceu Lopes Mendes, carinhosamente apelidado de Dirceu Lopes ou Príncipe, foi um meia-atacante ou atacante que se consagrou como um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1946, Dirceu Lopes possuía uma técnica refinada e uma visão de jogo notável. Sua versatilidade permitia que atuasse como meia ofensivo, mas também demonstrava eficiência como centroavante ou segundo atacante. Apesar de sua estatura relativamente baixa, compensava com agilidade, habilidade e uma inteligência tática apurada. Sua capacidade de atuar em diferentes posições no ataque demonstrava sua versatilidade e compreensão do jogo. Sua trajetória vitoriosa foi quase que totalmente dedicada ao Cruzeiro. Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi a conquista do Campeonato Brasileiro de 1966, Taça Brasil, pelo Clube Mineiro, em uma final histórica contra o Santos de Pelé. Essa vitória sobre o time considerado o melhor do mundo na época elevou ainda mais o status de Dirceu Lopes como um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Além desse título nacional, Dirceu Lopes também conquistou inúmeros campeonatos mineiros pelo Cruzeiro e disputou a Copa Intercontinental de 1976 contra o poderoso Bayern de Munique.
Apesar de sua brilhante carreira e do reconhecimento como um dos maiores jogadores de sua época no Brasil, Dirceu Lopes teve uma participação modesta na seleção brasileira, com apenas 7 partidas disputadas e um gol marcado. Outras fontes indicam 14 jogos e 3 gols em partidas oficiais. Ele não foi convocado para a Copa do Mundo de 1970, no México, mesmo estando no auge de sua forma e sendo um dos destaques do futebol nacional. Apesar de ter sido convocado diversas vezes por João Saldanha, quando Zagallo assumiu a seleção, Dirceu não foi chamado para a Copa de 70. Zagallo alegou que já haviam muitos jogadores para a posição e optou por levar o centroavante Dadá Maravilha. Dirceu Lopes voltou a ser chamado em 72, mas não disputou a Copa de 74. Marcelinho Carioca, o Pé de Anjo. Marcelo Pereira Sursim, mais conhecido como Marcelinho Carioca, foi um meia-atacante que se notabilizou por sua excepcional habilidade em cobranças de falta e pela precisão de seus passes. Ídolo incontestável do Corinthians, Marcelinho defendeu as cores do clube paulista em 420 partidas, marcando 206 gols. Sua maestria nos chutes de longa distância e a precisão cirúrgica de seus passes lhe renderam o apelido de Pé de Anjo. Marcelinho é amplamente considerado um dos maiores cobradores de falta da história do futebol brasileiro, com uma estimativa de cerca de 100 gols marcados dessa forma. Sua especialidade em lances de bola parada era uma arma poderosa para seus times, tornando um jogador diferenciado. Ao longo de sua carreira, Marcelinho Carioca conquistou títulos importantes. Pelo Corinthians, foi bicampeão brasileiro em 1998 e 1999, além de ter vencido o Campeonato Paulista de 2001 e o Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Também levantou a taça da Copa do Brasil em 1995, vestindo a camisa do Timão. Marcelinho teve passagens por outros clubes de destaque, como Flamengo, Vasco da Gama, Santos e Valência, na Espanha. Apesar de sua brilhante trajetória em clubes, Marcelinho Carioca não teve o mesmo sucesso na seleção brasileira. Seu temperamento considerado difícil e os frequentes desentendimentos com técnicos podem ter limitado suas oportunidades de vestir a camisa canarinho em grandes competições. Problemas de relacionamento com treinadores como Vanderlei Luxemburgo e Felipão podem ter contribuído para sua ausência nas convocações para a Copa do Mundo. Questões de relacionamento interpessoal e temperamento podem ser fatores limitantes para a carreira de um jogador, mesmo com grande talento. Além disso, a forte concorrência na posição de meio-campista na seleção brasileira durante sua época também pode ter dificultado sua convocação para o Mundial. Alex, o Cérebro. Alexandro de Souza, universalmente conhecido como Alex, foi um meia-atacante de excepcional talento, dotado de uma criatividade ímpar, visão de jogo apurada e passes precisos. Sua liderança o levou a capitanear tanto a seleção brasileira quanto o Fenerbahçe da Turquia. Ao longo de sua carreira, defendeu as cores de grandes clubes como Coritiba, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Parma, na Itália. No Fenerbahçe, Alex se tornou um ídolo e o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. A idolatria alcançada por Alex no Fenerbahçe demonstra seu impacto e sucesso no futebol turco. Seu currículo de conquistas é vasto, incluindo a Copa América de 1999 e 2004 pela seleção brasileira, sendo capitão na edição de 2004. Pelo Palmeiras, ergueu a taça da Copa Libertadores da América em 1999 e da Copa do Brasil em 1998. Com o Cruzeiro, foi campeão brasileiro em 2013 e também conquistou a Copa do Brasil no mesmo ano. No futebol turco, acumulou diversos títulos com o Fenerbahçe, incluindo campeonatos e copas. Seu talento individual também foi reconhecido, sendo eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2013 e o melhor jogador do Campeonato Turco em 2005 e 2010. Apesar de sua brilhante carreira e das 49 partidas disputadas pela seleção brasileira, com 12 gols marcados entre 1998 e 2005, Alex nunca teve a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. Ele participou de 3 edições da Copa América, dos Jogos Olímpicos de 2000 e de 2 edições da Copa das Confederações. A forte concorrência na posição de meio-campista na seleção brasileira durante sua época, com a presença de jogadores como Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Juninho Pernambucano, dificultou sua convocação para o Mundial. A geração de meias atacantes talentosos no Brasil no início dos anos 2000 era excepcional, tornando a disputa por vagas na Copa do Mundo extremamente acirrada. Além disso, as decisões técnicas dos treinadores da seleção também podem ter contribuído para sua ausência. Zenon, o mestre da meia cancha. Henon de Souza Farias foi um meio-campista de estilo clássico, reconhecido por sua excepcional visão de jogo, precisão nos passes de longa distância e notável habilidade nas cobranças de falta. Ao longo de sua carreira,
Defendeu as cores de clubes importantes do cenário nacional, como Avaí, Guarani, Corinthians, Atlético Mineiro e Portuguesa. Sua liderança em campo era evidente, a ponto de ter sido capitão da seleção brasileira em uma partida amistosa contra a Inglaterra, em 1984. Ser capitão da seleção brasileira, mesmo em um amistoso, demonstra o reconhecimento de sua liderança e qualidade como jogador. Zenon teve passagens marcantes por diversos clubes. No Guarani, conquistou o Campeonato Brasileiro de 1978, um dos momentos mais importantes de sua carreira. Vestindo a camisa do Corinthians no início da década de 1980, participou de um período significativo na história do clube. Também deixou sua marca no Atlético Mineiro e no Grêmio Maringá. Apesar de sua inegável qualidades, Zenon disputou apenas 5 partidas pela seleção brasileira, sem marcar gols, entre os anos de 1979 e 1984. Essa participação limitada o impediu de disputar a Copa do Mundo. A forte concorrência na posição de meio-campista na seleção brasileira durante sua época, com a presença de craques como Zico, Sócrates e Falcão, dificultou sua convocação para as Copas do Mundo de 1982 e 1986. A década de 1980 foi uma era de ouro para o meio-campo brasileiro, com muitos jogadores de classe mundial disputando as mesmas posições na seleção. Além disso, as decisões técnicas dos treinadores da seleção também podem ter influenciado sua ausência. Djalma Dias, o xerife. Djalma Pereira Dias foi um zagueiro que construiu uma sólida carreira no futebol brasileiro, atuando por diversos clubes de grande expressão. Defendeu as cores do América, Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos e Botafogo. Sua postura firme e segura na defesa lhe rendeu o apelido de xerife. Esse apelido reflete a reputação de Djalma Dias como um zagueiro forte e confiável. Entre seus principais triunfos, destaca-se a conquista do Campeonato Carioca de 1960 pelo América, Rio de Janeiro, e do Campeonato Brasileiro, Taça Brasil, de 1967 pelo Palmeiras. Djalma Dias também foi campeão paulista vestindo as camisas do Palmeiras e do Santos. Apesar de sua consistente carreira em clubes, Djalma Dias não teve a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. Ele foi titular da seleção nas eliminatórias para a Copa de 70 com o técnico João Saldanha, mas ficou de fora da lista final para o México por opção de Zagallo. Vladimir, o recordista. Vladimir Rodrigues dos Santos foi um lateral esquerdo que se tornou um símbolo do Esporte Clube Corinthians Paulista, sendo reconhecido como um dos maiores defensores da história do clube. Sua longevidade e identificação com o timão são inquestionáveis, ostentando o recorde de 805 partidas disputadas com a camisa alvinegra. Vladimir era conhecido por sua marcação implacável e pela consistência de seu desempenho ao longo de mais de uma década. Seus principais títulos incluem 4 conquistas do Campeonato Paulista pelo Corinthians, 1977, 1979, 1982, 1983. Em 1998, foi eleito para a seleção de todos os tempos do Campeonato Paulista. A revista Placar o consagrou como o melhor lateral esquerdo da história do Corinthians. Seu talento também foi reconhecido com a Bola de Prata da revista Placar, premiação que recebeu em 3 ocasiões, 1974, 1976 e 1982, como um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. Apesar de sua brilhante trajetória no Corinthians, Vladimir teve uma participação discreta na seleção brasileira, com apenas 7 jogos disputados entre 1977 e 1985, sem marcar gols. Ele não foi convocado para as Copas do Mundo de 1978, 1982 e 1986. A forte concorrência na posição de lateral esquerdo na seleção brasileira durante sua época, com jogadores como Júnior e Branco, pode ter limitado suas oportunidades de convocação para o Mundial. Djalminha, o Mago. Djalma Feitosa Dias, mais conhecido como Djalminha, foi um talentoso meio-campista ofensivo que encantou os fãs com sua habilidade e técnica refinada. Filho do também jogador Djalma Dias, Djalminha nasceu em Santos, São Paulo. Apelidado de O Mago, ele era conhecido por seus dribles desconcertantes, visão de jogo apurada e passes precisos. Djalminha era um especialista em lances de bola parada e possuía um talento especial para criar jogadas e assistências para seus companheiros. Sua habilidade com a bola no pé e a capacidade de executar lances inesperados o tornaram um jogador único e memorável. Djalminha iniciou sua carreira no Flamengo, onde conquistou a Copa do Brasil em 1990, o Campeonato Carioca em 1991 e o Campeonato Brasileiro em 1992. Teve passagens marcantes pelo Guarani e pelo Palmeiras,
onde recebeu o Prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 1996. Em 1997, transferiu-se para o Deportivo La Coruña, na Espanha, onde viveu o auge de sua carreira, sendo peça fundamental na conquista do inédito título espanhol na temporada de 1999-2000, além de uma Copa do Rei e 2 Supercopas da Espanha. Apesar de seu talento inegável, Djalminha teve poucas oportunidades na seleção brasileira, disputando apenas 14 partidas e marcando 5 gols. Ele fez parte do elenco que conquistou a Copa América de 1997. A forte concorrência na sua posição e um temperamento considerado difícil podem ter limitado suas chances na seleção. Djalminha chegou a ser cotado para a Copa do Mundo de 2002, mas um incidente com o técnico do Deportivo La Coruña, Javier Irureta, dias antes da convocação final, o tirou da disputa, perdendo a vaga para Kaká. E aí, qual craque faltou nessa lista? Comenta aí, se inscreva no canal e seja membro do canal. A partir dessa semana teremos sempre 5 vídeos por semana falando sempre sobre o melhor do futebol raiz.